Conectados com Valéria Novelli é um programa que conecta pessoas. E nada disso seria possível sem os nossos apoiadores. Se a vida é uma festa, você já deve ter ouvido falar em Josi Amaral Eventos. Prazer, eu sou a Josi e trago para você um buffet itinerante, com gastronomia nacional e internacional, totalmente personalizado para o seu evento. Pensa nos orçamentos sem compromisso? Aguardo vocês. Em um mundo onde a concorrência é acirrada, a visibilidade é a chave para o sucesso. Apresentamos a solução que você e sua empresa precisam, QG de Ideias, especialista em marketing estratégico e digital. Como equipe dedicada e criativa, transformamos ideias em resultados tangíveis. Do branding à presença online, a QG de Ideias é sua parceira para o sucesso, entregando exatamente o que você precisa, sem enrolação ou complicação. Não perca tempo e invista no seu sucesso com a QG de Ideias. Entre em contato hoje mesmo. Juntos, vamos além. Na hora de construir a sua casa, você precisa estar nas mãos de quem sabe o que faz. Do projeto ao acabamento, a Quirás está presente na realização de sonhos. Construções inteligentes que fazem a diferença no seu dia a dia. Antes de comprar sua casa, fale com a gente. Vem para Quirás. Descubra o poder de transformar sua vida com a Duzane. A Angelina, de São José do Rio Preto, encontrou na Duzane a liberdade financeira e a realização pessoal. Com peças premium, conforto incomparável e design exclusivo, a Duzane valoriza cada mulher. Seja sua própria chefe, com horários flexíveis e ganhos proporcionais ao seu esforço. Seja uma revendedora Duzane. Entre em contato com a Angelina. E se você pudesse mudar vidas? E se você pudesse realizar um trabalho com propósito e ainda ganhar com isso? Com os óleos essenciais da Terra, você leva bem-estar, saúde, equilíbrio para quem está ao seu redor e ainda conquista uma renda extra. Ser um consultor da Terra é mais do que vender óleos. É espalhar cuidados, é transformar rotinas, é salvar vidas com o poder da natureza, é deixar o caminho mais leve. Seja do Terra. Ganhe, compartilhe. Sorrir faz parte de quem você é. Na clínica da doutora Samara Santos, você encontra atendimento completo em odontologia. Tudo com cuidado, segurança e atenção a cada detalhe. E cuidar do seu sorriso é coisa séria. Agende sua consulta pelo 17 99158 2876. Doutora Samara Santos. Seu sorriso em boas mãos. Olá! Está começando mais um Conectados com Valéria Novelli. Eu e você completamente conectados. Hoje um programa pra lá de especial com mulheres incríveis. O bate-papo hoje promete com a nossa queridinha aqui, doutora Tânia Almeida. Mas antes de eu apresentá-las e debater aquele papo, roda a nossa vinheta. Conectados com Valéria Novelli. É luz, é força, é
calma pra pensar. Beleza, saúde, sonhos pra realizar. Mulher que fala, que faz, que brilha no bem. Conectados é pra todos também. Ai, que vinheta, hein? Será que eu vou parecer mais magra na vinheta de 2026? Ó, a doutora responde. Deixa eu apresentar aqui minhas convidadas e depois eu vou voltar nesse papo aqui. Doutora Tânia, muito obrigada por ter aceito o convite. Último programa de 2025. Que ano maravilhoso, né, Valéria? Muito bom estar aqui, viu? Obrigada pelo convite, ainda mais que eu sei que as duas que estão aqui são perfeitas e maravilhosas. Érica Anjo também, uma amiga querida. A Érica lá atrás foi no meu programa, recorde de audiência pelo Facebook. A gente fez uma amizade tão bacana, né, Érica? Oi, passaram quanto tempo? Já uns 3 anos? Ah, nem sei, não lembro. Enfim, mas é atemporal, né? São aquelas pessoas que chegam na nossa vida pra ficar, né? Outras, elas vão embora, né, Dai? Mas aqui, a doutora Tânia, eu conheci ela na pandemia. Tô reencontrando ela 4, 5 anos depois. A Dai eu conheci há 3 anos no evento, ministrando aula. Te conheci também e, né, são aquelas experiências que a gente leva para nossa vida, né? Então, gratidão por estar aqui. E a Dai também, conheci, nossa, é outra amiga. Esse ano a gente tá se vendo pela primeira vez, né? Pela primeira vez. Mas parece que a gente E o último foi no especial de Natal. Foi no especial de Natal, mas eu tenho um carinho tão grande. Fiz uma amizade tão bonita também com você. Muito obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço. Sempre uma honra estar aqui com você. A Dai, dona On. Você sabe que eu fiquei um pouco emocionada? Ai, eu devia ter trazido meu lencinho. Porque 2000, as pessoas veem a gente tão bonita, né, Tânia, assim, animada, sorrida, mas não sabe as nossas lutas, né? E muito do meu peso também tem a ver, não sei, a Dai, depois ela vai contar, com as minhas batalhas do dia a dia, as minhas guerras, momentos muito difíceis que eu passei. Que quando eu conheci a Érica, eu tava destruída e a Érica, nem sei se ela sabe disso, me ajudou muito, mas muito mesmo, com as coisas que ela falava e me colocando pra cima. E aí te reencontrei também, lá do passado, né? Sua irmã, minha irmã gêmea por pais diferentes, né? E tanta coisa que eu passei, quantas vezes eu quis desistir. Ai, não vou mais fazer programa. Aí eu ia, gravava esse programa e voltava pra casa morta. E passava o resto da semana naquela tristeza, comendo até as paredes. E as pessoas sempre achando que a gente tá feliz, né? E graças a Deus eu consegui dar a volta por cima. Graças a Deus eu encontrei pessoas boas. E isso tudo interferiu no meu peso, né, Tânia? Sim. Como que funciona essa parte? Nós vamos falar de hormônio, nós vamos falar de menopausa, nós vamos falar de pré-menopausa, que a Dai tem uma pergunta pra você. Mas essa parte emocional, vamos começar por aí. Como que ela interfere desse tanto no peso? Eu tinha apelido de Saracura. Olha a Saracura que virou. É muito interferente. O cortisol, que é o hormônio de estresse, ele é aquele hormônio que o emocional, que as partes de preocupações, ansiedades, tudo de como nós reagimos às situações e às circunstâncias é muito vinculado a essa questão do cortisol, que é o hormônio que a gente fala que é o hormônio de estresse. Só que o cortisol, se você tiver uma situação que você tem que enfrentar, tipo uma fuga, uma luta, então ele foi criado para essa situação. Então, desde lá dos homens da caverna, o que acontecia? Se a pessoa tivesse que caçar, ela teria que lutar para poder matar um animal e ter a comida. Se ela não fosse boa o bastante para matar o animal, ela teria que correr. Então é o hormônio da luta e da fuga ou da paralisia, que a pessoa não se mexe, fica parado. Só que qual é o problema? Dependendo o grau que você está passando de alguma coisa, esse estresse que seria só para você enfrentar alguma coisa ou para você fugir de alguma coisa, ele fica pequenas gotas diárias para você poder
reagir de uma forma que ele fica ativo o tempo inteiro. Só que quando ele faz isso, pensa, se eu tenho que correr, eu vou ter digestão? Não. Eu vou ter que fugir, eu vou ter que... Então, o que acontece com esse hormônio ativo o tempo inteiro? Ele começa a reter gordura, principalmente na região abdominal ou aqui nos braços. Dependendo do tipo de luta que você está travando com o seu emocional, essa parte do braço, ela começa a ficar forte. Ou a barriga ou essa parte. No meu caso, a barriga, né? Então, por quê? Para poder acumular energia, caso você tenha que ficar muito tempo escondida. Se fosse na época das cavernas, é igual os ursos. Eles comem, depois eles ficam dormindo. E na época de hibernação, eles não comem porque tem a gordura para passar aquele período que eles estavam dormindo. E aí, com as pessoas, não acontece isso. Só que às vezes, hoje, com tanta coisa ao mesmo tempo, tanta informação, e essa impressão da rede social, que as pessoas estão o tempo inteiro felizes, né? Ninguém sabe o que está se passando na sua vida, na sua família, em todas as áreas importantes da sua vida. Às vezes a pessoa ela acha que ela tem que crescer financeiramente, aí ela coloca todas as cartas no financeiro e começa a fazer coisas além do normal para poder ter esse dinheiro, só que ela não dá atenção para a família. E aí na hora que ela vê, a família já está totalmente diferente e ela não teve aquele tempo. Então esse estresse que vem por causa dessa correria, vamos falar assim, dessa impressão assim, o tempo hoje, nós estamos praticamente no final de 2025. E o que aconteceu nesses 365 dias? Por que a pessoa fica falando, às vezes tem aqueles memes que falam assim, engordou na semana do Natal e Ano Novo. E na verdade foi entre esses dois que fez ela engordar o tempo inteiro, especialmente sob pressão. E quando a pessoa está sob pressão, que esse hormônio está desregulado, esse da luta real e da fuga real, o que vai acontecer com o seu peso? Mesmo sem comer, você vai ganhar peso. E a diferença de idade, que hoje a gente vai falar com as meninas e tem tudo a ver, ela pode, depois dos 40, ela pode ficar muito mais ainda intensificada para você ganhar mais peso ainda na região abdominal, que é o que acontece muito. E às vezes, se você conversar com a pessoa, ela nem come exagerado. Às vezes come um dia ou outro, come no final de semana, tem as situações. Só que não é uma coisa que no dia a dia faria sentido, porque 1 quilo vale 7.700 calorias. Então uma pessoa não vai engordar e emagrecer em um dia 1 quilo. Ela vai ter que ter um estresse muito grande fazendo ela ganhar peso, aliado a uma situação momentânea que ela vai fazer uma ingesta maior de comida que realmente acaba tendo prazer, e aí é onde ela não vê diferença no peso e só aumenta. Vocês já passaram por isso? O tempo todo. Eu, desde criança, eu era uma sanfoninha, então eu era bem gordinha, tanto que eu era, lá na minha época, CDF. Né? Eu era estudiosa, porque ninguém convida gordinho para jogar vôlei, mas para estudar todo mundo era meu amigo. E eu tinha muito essa questão da mudança, né, de peso. Aí quando eu cheguei na adolescência, que eu menstruei, aí eu enxuguei. Aí foi incrível, parece que de um ano para o outro eu era bem gordinha, aí eu fiquei muito magra. Mas o médico na época disse que foi por conta da menstruação. E eu consegui, com esse peso, até mais ou menos nos meus 40 anos, como a doutora estava comentando. E aí a vida vai acontecendo, problemas, dificuldades, e aí o peso sempre foi um problema, né? Ano passado, quando faleceu meu irmão, eu não tinha noção. Foram 25 quilos que eu emagreci. E aí, num primeiro momento, até parece, quando você se olha no espelho, eu falo, nossa, como eu tô magra, né? Mas eu fiquei completamente doente.
com a imunidade extremamente baixa. E aí eu comecei a entender que o que a doutora estava comentando faz muito sentido, né? A questão do emocional, da cobrança que nós temos por uma beleza, por vezes irreal, uma beleza inexistente. E você fica naquela... Preciso comer bem, mas eu preciso trabalhar, preciso fazer tudo isso, dar conta. E por mais que você tente até ter uma alimentação mais regrada, eu percebo que não é tanto a alimentação, mas é um nível grande de estresse. Eu e a Daiane, a gente conversa muito sobre isso, porque é bonito estar no palco. Então você tá lá no Instagram, você tá no palco, mas ninguém sabe os nossos bastidores. O nível de cortisona, adrenalina, o tempo todo, você tá no seu cérebro reptiliano mesmo, né? Você tá fugindo ou tá lutando, fugindo ou tá lutando. Então não descansa. Então por mais que você não queira engordar, dormindo você engorda. Então eu passo por isso o tempo todo também. E você, minha querida Dai? Então, eu até hoje tenho que descobrir o que aconteceu por chegar na obesidade. É muito estranho, porque não foi no período da adolescência, mas eu fui magra até os 20 anos, mas muito magra mesmo, de usar 38 e pesar 68 quilos. Entre aspas, eu não sei, né? Um pouco eu sei. E aí, quando meus pais se divorciaram, eu tive todo um problema familiar, me casei, tive 2 gestações, eu me vi com a compulsão alimentar, e aí eu engordei muito, eu engordei mais de 100 quilos. E aí, de uns 4 anos pra cá, eu consegui não engordar mais. Só que emagrecer é algo que tá complexo. Aí, nesse ano de 2025, eu tomei a decisão que eu ia focar muito mais em autocuidado. Então, eu faço academia, faço a reeducação alimentar. Hoje eu treinei 1 hora de Muay Thai, fiquei extremamente orgulhosa de mim, porque eu consegui treinar sem passar mal. Porque no começo dos treinos, eu passava mal no começo do treino, no meio do treino, no final do treino, né? Então hoje a gente viu isso. E aí, o que aconteceu também? Tive uma troca, eu ganhei muita massa. Então na balança, eu consegui eliminar mais ou menos 17 quilos. Só que, como eu ganhei muita massa magra, não consegui tanto. Mas eu saí do G5, porque eu cheguei a 184 quilos, né? E vim pro G3. E aí agora, 2026, eu coloquei na minha cabeça que no final do ano que vem, eu vou fazer a abdominoplastia, porque uma outra coisa que é ridículo, mas o nosso subconsciente faz, é se sabotar, né? Porque há 3 anos atrás, quando eu comecei o processo, eu emagreci 25 quilos em 2 meses, treinando Muay Thai e reeducação alimentar. Só que eu tive um avental muito grande. E aí, com esse avental, como caiu muito a minha pele, eu me sabotei, voltei a comer, porque eu não ia ter condições de fazer a plástica. Então eu falei, vamos comer, fica aqui, barriga, pra depois a gente ver o que a gente faz. E aí vai criar filha, toda a loucura da vida da gente, né? Mas, como eu trabalho com beleza agora, eu vejo que eu preciso ter um condicionamento físico para cuidar das minhas clientes, né? Eu sou cabeleireira, então eu fico 8, 10 horas em pé. Então hoje eu já tô vendo por um outro lado, né? Essa parte do emagrecimento. Porque na parte da autoestima, eu gosto de ser gordinha. É até meio estranho isso, né? Mas eu não ligo de ser gordinha. Eu olho no espelho, eu gosto do que eu tô vendo. Mas nessa parte hormonal, na parte da saúde, da resistência, é mais nessa parte que eu tô buscando. Então eu fiquei tão feliz na hora que você falou que tinha a doutora Tânia aqui, que eu falei que eu já quero o telefone, já quero conselho, para ter uma ajuda. Né? Pergunta que você queria fazer pra doutora. Já pro mês lá. Eu tenho um problema com a menstruação mesmo, que ela vem e volta. E aí agora eu recebi o diagnóstico do ginecologista que eu já estou na menopausa precoce com 38 anos. Mas desde os meus 32 eu não tinha fluxo menstrual. E aí agora, com esse emagrecimento, voltou o fluxo. E aí a gente tá nessa dúvida louca. Então eu estou ou não estou na menopausa? A obesidade atrapalha essa parte menstrual ou não? Atrapalha muito, tá? Porque o que acontece? Essa questão que a gente estava comentando agora sobre cortisol e sobre insulina, que são 2 hormônios que, dependendo do grau que eles estão, eles interferem nos outros hormônios, ele cria circunstâncias variadas para as pessoas.
Por exemplo, no caso da Érica, que tinha era mais tendência a ficar gordinha, e depois que houve uma diferença dos hormônios, ela emagreceu. E isso acontece pelo estrogênio. Vamos pensar assim. Então imagine que o estrogênio é um hormônio que deixa os outros hormônios funcionarem certo para a mulher, para ganho muscular, para emagrecimento. Então ele é o rei para dar tudo certo. Só que pensa numa gestação. Você não estava tanto e aí teve uma gestação. O que aconteceu com teus hormônios? Eles bagunçaram muito para a progesterona manter a gravidez. Então quem não passou a ser o comandante do tempo que deveria? O estrogênio. E a progesterona teve que ficar a gravidez inteira agindo. Só que dependendo de alguns produtos químicos, que às vezes a gente nem sonha que eles afetam os hormônios, esses produtos químicos, eles se mantêm na gordura. E eles ficam armazenados na gordura corporal. Então, o que acontece com essa inflamação que também acontece na segunda época do mês, lá na fase da progesterona, que é o que geralmente depois a pessoa às vezes não tem mais tendência depois perto da menstruação, de às vezes dar herpes, né, de ficar com a dor na garganta, aparecer espinha, essas coisas. Então, por quê? Porque essa progesterona, ela cria processos inflamatórios. E olha que interessante, ela é fabricada pelo mesmo componente que fabrica dopamina, serotonina, que a pessoa tem prazer, que ela tem alegria. E isso acontece lá no intestino. Se tiver essa fabricação correta, aí a pessoa vai ter uma progesterona natural que vai virar serotonina, que vai virar dopamina, e é tudo lá no intestino. Só que quando você tem alguns alimentos que às vezes você nem sabe que eles têm produtos químicos, que eles alteram a insulina, outras coisas, lá no intestino passa a não conseguir fabricar o certo isso aí. Então, tem os hormônios verdadeiros e os seus falsos hormônios, que são esses fake, da comida mesmo. Entendi. E tem um monte de coisas que a gente come que é falso hormônio. Então, em vez de agir o seu para você conseguir ter esse estrogênio normal, às vezes te dando um ciclo regular, esse falso, ele passa a atuar para você ter a menopausa precoce. Entendi. E isso está acontecendo muito hoje. Várias pessoas novas estão tendo isso. Uau! Tá? E é muito importante comentar sobre esse assunto aqui no programa, porque hoje pessoas de 35, 40 anos podem já ter problemas menstruais e já estar em menopausa antes do tempo, numa perimenopausa, a gente diz, que muitas vezes, tirando esses produtos químicos e diminuindo o peso, que é o que gera inflamação, voltam ao normal. Porque diminuiu um pouquinho o peso, já comecei a voltar a ter o ciclo. Eu falei, gente... Por exemplo, tem aquelas pessoas, que fazem Olimpíada, aquelas meninas que fazem muito atleta e tal, elas não menstruam. Por quê? Porque de tanta atividade física, elas zeram os hormônios para elas terem menstruação. Então, às vezes, elas ficam pequenas porque não teve a ativação correta da puberdade. Olha, sabia disso. Tem, tanto que às vezes elas são baixo peso, abaixo do normal também para ter hormônio. Então a gordura, ela rege os hormônios, de certa forma. Só que os produtos químicos que fingem que são hormônios, eles fazem a bagunça. O que muda é o jeito. Quero saber quais esses alimentos já. A doutora vai contar tudo, mas antes vamos conferir as dicas dos nossos parceiros e a gente já volta para esse... Porque é um bate-papo, gente. A nossa dúvida é a dúvida do pessoal, né, Tânia? Então nós vamos continuar nesse tricôzinho já já. Oi, Val, tudo bem? Nutri aqui mais uma vez para trazer uma dica e hoje falando sobre suplementação. Todo mundo que começa a treinar parece que está incluso ali na taxa da academia, o whey e a creatina. Mas será que é para todo mundo esse tipo de suplemento? Então, primeiro, o que é o whey? O whey nada mais é do que uma suplementação de proteína. Hoje tem muitas pessoas ainda que acham que é bomba, que é algo que vai fazer mal para o organismo. A gente só vai prescrever o whey quando a pessoa não consegue alcançar a quantidade de proteína através da alimentação, ou seja, das refeições que ela vai fazer ao longo do dia.
E é por isso mesmo que se chama suplemento. Ele tá ali para ajudar, nunca deve ser o principal, é a cerejinha do bolo. E quais são as diferenças dos tipos de whey? A gente tem o whey concentrado, isolado e uma outra gama de variedades. O whey concentrado é de fato aquele whey que tem uma maior concentração de todos os componentes do leite, tá? Então a proteína, a gordura e carboidrato, eles estão ali preservados de forma muito parecida. O whey isolado, ele tem uma quantidade menor ou nada de carboidrato e vai ser uma proteína ali pura, praticamente. Ele geralmente é prescrito para pessoas que podem ter intolerância à lactose ou essa restrição aí de gorduras e carboidratos. E depois tem a junção dos dois tipos, ou o hidrolisado. O hidrolisado, ele já é previamente digerido. Então funciona bem ali quando a gente quer uma proteína de absorção mais rápida. Mas como a gente vai dispor disso e qual deles é melhor, a gente precisa entender individualmente na realidade de cada pessoa. E não menos importante, inclusive muito famosa, a creatina. A creatina é para todo mundo? Para quem treina, tem uma rotina ativa, é muito interessante a administração da creatina. Só que em quantidades seguras para cada pessoa, entendendo se ela realmente tem essa necessidade, algumas condições de saúde muito específicas, a gente não coloca a creatina, a gente vai substituir por outros suplementos que podem ter uma ação parecida, mas via de regra, a creatina é um dos suplementos mais estudados. Ela tem várias aplicações, não só para o esporte, mas também para a saúde cognitiva, manutenção de massa magra para idosos. E como tudo na saúde, é muito relativo quem deve ou não usar. Procure sempre um profissional para te ajudar. E se você precisar da minha ajuda, gostou de mim? Entra aqui nas minhas redes sociais. Oi Val, oi conectados! Hoje eu vim dar uma dica bem especial para vocês, como evitar infiltração, umidade na sua casa, o pavor de todo mundo. Primeiro lugar, na construção a gente já tem que começar esse processo. Então lá na fundação, na parte de toda a fundação a gente já tem que impermeabilizar toda a alvenaria para assim não subir infiltração pelo seu rodapé e fazer aquele estouro bem feio. E a segunda dica, que é com a casa quase totalmente pronta, vai ser sobre a tinta emborrachada. Agora nós estamos aqui para mostrar para vocês aonde eu passei a tinta emborrachada. Essa parede, ela é a divisa da própria casa com a outra casa. E aqui ficam quarto, banheiros, nessas paredes que a própria casa é divisa, é importante passar a tinta emborrachada para realmente evitar qualquer contato que tenha com o muro da outra pessoa e não entrar umidade ou infiltração dentro dos quartos, dentro do banheiro. Então é um reforço que pode ser feito. Tudo que você pode fazer para reforçar a água é importante, porque ela acha os pedacinhos para entrar. Agora, para finalizar, uma terceira dica sobre como evitar umidade dentro do seu banheiro. Várias pessoas já me perguntaram e é uma questão realmente válida, como que eu vou colocar forro de gesso no meu banheiro se com a temperatura da vaporização, às vezes espirra água, vai ter umidade, vai estourar meu forro, mas como a tecnologia da construção civil também é avançada, a gente tem hoje em dia o forro de gesso RU, que é o forro próprio contra a umidade, que é o que a gente usou aqui. Então aqui você não precisa ficar preocupado que a gente não vai ter estouro de umidade, não vai ter infiltração para usar o forro próprio. Então fica aqui para vocês 3 dicas super importantes contra a infiltração e a umidade que sua casa merece o melhor. Hoje não tem minutinho da doutora Tânia, porque hoje tem minutão da doutora Tânia, né? Um programa todo aí pra gente... É que eles não estão vendo os bastidores, né? Mas ela já está aqui dando muitas dicas para 2026. Entrarmos com empoderamento, mas saudável. Gente, ela explica de uma forma tão simples, né? Que se a gente fica pensando assim, nossa, mas como que eu não escutei isso antes? Como que eu não sabia disso? Posso levar ela pra casa? Não. Tânia, fala os alimentos que tá escondido aí, que tem muito produto químico que afeta os hormônios. Fala uns 3 ou 4 aí pra gente. Olha, os principais que tem falso hormônio são os famosos tezinhos na embalagem.
Então começa a prestar atenção na hora que vocês forem comprar, tudo que tiver um triângulozinho com um Tzinho dentro, que é coisas transgênicas. O que as coisas transgênicas têm? Geralmente eles têm uma substância química que simula um hormônio da pessoa, acelera os hormônios sexuais, aumenta o apetite e altera bastante a percepção de sabor da pessoa. É um Tzinho. É o Tzinho. Então, quem tem Tzinho? Tudo que tem milho, tudo que tem soja, tudo que tem algodão, tá? São todos Tzinho. Agora, se vocês verem coisas já prontas, congeladas, todos têm Tzinho. Todas as coisas já processadas têm Tzinho. Então, o que seria uma dica inicial para melhorar esse 2026? Para as pessoas terem mais saúde e uma melhor energia, disposição, peso e tal. Diminuir esses Tzinhos já começaria a ser uma boa ideia. Uma outra coisa que não é tão bom e a gente acaba usando são as coisas fáceis que são compradas. E geralmente a gente não quer ficar em casa preparando comida, porque dá trabalho. Então é muito mais prático a gente comer fora. Ou comer lanche, pizza, essas coisas. Que não é errado, se for às vezes. Tá? Não é uma questão, não pode comer isso. Aliás, na verdade, nada é proibido. O que a gente tem que pensar é no bom senso. Né? Você comeria num almoço aquele monte de coisa lá que você vai no rodízio e come, ou vai numa festa que não tem hora para acabar, você comeria se pusesse tudo na sua mesa do almoço, você daria conta em uma refeição de comer todas aquelas comidas? Nossa, ninguém nota isso. Tem um desafio aqui, doutora. Hoje, gravando esse programa, no final do ano de 2026, voltamos a ver com as mudanças, porque acho que... Você falou de mudança, o que você quer mudar em 2026? Olha, 2026, até aqui eu acho que foram anos muito desafiadores. 2026 eu acho que é um momento agora de aterrissar, apaziguar, cuidar da saúde. Eu acho que eu tô naquele momento que, por exemplo, a Day falou uma coisa que eu acho interessante. Eu tava, esteticamente, quando você tá mais magra, você atende a certos padrões, mas eu tô mais feliz agora, mais fofinha, mas não sei se é saudável do jeito que eu estou, né? Eu me sinto mais forte, eu consigo ter mais energia, mas até aí eu não sei se isso é saudável. Então falta uma profissional que nos oriente nesse sentido. E aí eu remeto, quando eu te conheci, que foi na época da pandemia, eu vendia verdura. Você tá bolando verdura, Érica? Depois da pandemia, a gente voltou a perder esse hábito, porque a gente perdeu o contato com os produtores né, agrícolas, né? Porque eu ia coletar lá, direto na roça, e o que a gente tirava da roça é o que eu comia, o que eu comia virou o que o vizinho comia, aí virou negócio e eu cheguei na doutora Tânia. Então foi numa época que nós estávamos nos alimentando muito bem, aí volta a correria, volta tudo aquilo, e isso acabou se perdendo, né? Então, para 2026, não só saudável emocionalmente, através das terapias, dos trabalhos que nós já fazemos, mas acho que agora é um momento de cuidar mesmo dessa máquina aqui para ela aguentar. E você, Day? Olha, a palavra de 2025 para mim foi dignidade. Uau. Em várias situações, eu tive que olhar se eu era digna ou não daquela situação, se era para estar ali ou não, se as pessoas ao meu redor eram dignos daquilo. E eu tomei posse do que as bênçãos que eram para mim, porque eu sempre gostei de dividir as minhas bênçãos, né? Então eu sinto que 2025 foi esse tempo. Realizei muitos sonhos em 2024, e aí 2025 foi a hora de pôr a casa em ordem. Realizei o sonho e agora? Agora é fazer esse sonho, né, concretizar. E aí, para 2026, eu já me desafiei, porque eu não esperei janeiro, viu, doutora? Eu não esperei janeiro, comecei o meu Muay Thai hoje, já estou fazendo a minha reeducação alimentar. Eu fiz muitas dietas já, e aí agora a última, o mês passado, o cardiologista, ele me sugeriu tomar o Ozempic. Eu estava me preparando para fazer a bariátrica em janeiro. E aí é muito engraçado, ele não aprovou a bariátrica porque ele falou que eu sou saudável. Eu fiquei louca, disse, como assim uma obesa é saudável, né?
Olha, Varial, vai em 2026 ou não? Não vai, amiga. Ele sugeriu que ou eu tomasse as canetas, que eu morro de medo, porque eu sou pré-diabética. Então eu tenho muito medo nesse sentido. E aí eu falei assim, não, vamos ter, desculpa o termo, que eu sou bem escrochada. Vou criar vergonha na cara, né, dona Roça? Então vamos cuidar da sua alimentação. E eu amo muito esporte, sempre gostei. Então 2026 vai cuidar? 2026 eu vou me preparar, porque em janeiro de 2027 eu vou fazer a minha cirurgia reparadora da minha barriga. Então eu tenho que fazer acontecer, amiga. E a doutora? Doutora que tá completando esse mês 36 anos de clínica, formada, né, na medicina. Acho que, nossa, a Tânia só elogios, porque ela é uma médica. O discurso é igual a prática. A doutora Tânia é inteligente, estuda, ela tá sempre em congresso. Qual que é a sua meta para 2026? Você ainda tem meta? Tem, né, Tânia? Tem, a gente tem que ter meta. E enquanto elas falavam, eu pensei numa ideia de um jogo. Não tem aquele jogo que a gente joga dado e tem cada um numa posição? Sim. Aí você joga 3 casinhas, outro cai no 6, outro volta, né? Então tudo tem a ver com o ponto de partida e o ponto de chegada, que cada um pode escolher o seu, né? E nesse sentido, não tem problema você tá em um ponto e a outra pessoa tá em outro. O que importa é você chegar no ponto B, que é o que você se programou, né? Então, nesse caso, cada um vai ter um sonho, uma vontade de realizar, tem planos, né? O meu plano para 2026 é ter muito mais pessoas que possam ser ajudadas por mim. Ai, tô na meta. Porque eu quero fazer o bem para as pessoas, quero melhorar a saúde das pessoas. Então é um projeto de 2026 para ter mais programas, para ter mais coisas personalizadas. Porque eu vejo assim, não adianta você fazer um procedimento ou qualquer coisa que você use se você não tiver uma ideia de quem é você. De quem é a pessoa que está, porque ninguém, às vezes, vai ter um tratamento digno se não for olhada como ser humano. Obrigado. Né? Porque a pessoa, ela não é uma doença ou um órgão. Ela é uma pessoa. Ela tem cabeça, ela pensa, ela sente. A dificuldade que às vezes você enfrenta, você sabe. Outra pessoa que sempre foi magra ou não tem aquela dificuldade, nem tem ideia do que é isso. Né? As pessoas não conseguem vestir o calçado da outra para ver a dor que o sapato dá. É uma personalidade mesmo. Até fez uma pergunta, se puder responder aí sobre as canetinhas, porque agora parece que virou uma febre essas canetas. Todo mundo deve usar essas canetas? Então, a questão é quem vai usar, né? No sentido, eu sou a pessoa preparada para fazer aquilo como se fosse uma muleta para eu alcançar um objetivo. Ou um carro para eu chegar no objetivo. Mas o que eu vi primeiro sobre mim, que depois eu, ao longo desse processo, que fosse o joguinho lá que a gente vai trilhar e vai passar, o que eu fiz de diferente para eu ser a pessoa que vai conseguir manter aquilo e conseguir não estragar mais coisa fazendo aquilo. Isso, né? Porque se eu for aquela pessoa que vai apenas usar e ficar sem fome e não comer nada, e eu vou perder músculo, eu vou perder vitaminas, e eu não estou tendo uma direção correta de alguém que me mostra o que eu estou perdendo no meio, é uma coisa que ou você vai ter que usar para sempre, ou você vai ficar muito frustrada porque vai parar de usar e vai voltar. Vai voltar a usar. Exatamente. Né? Eu sei sobre a doença mesmo. Eu para 2026 eu quero tanta coisa, mas principal, minha saúde. Quero cuidar mais de mim, que eu não tô cuidando de mim, quero dedicar um tempo a cuidar de mim, fazer minha ginástica, minha massagem, perder peso com a doutora Tânia. Eu quero, junto com meus parceiros aqui, o Jonas, o William, quero que o programa atinja um outro nível. E também eu quero ser uma coisa assim que eu acho que é o melhor de todos. Que eu quero para mim e para o meu programa. Eu quero ser canal de bênção na vida das pessoas. Que bom.
levar alegria, levar informação, um programa que tenha tudo, tem alegria, tem informação, tem risada, tem emoção, tem arranca-rabo, tem tudo, né? Eu quero ser canal de bênção na vida das pessoas e orar pra mim não pegar nos cachos do meu diretor. Aí que conserve, porque a gente mantenha, porque o programa mudou muito, né? Sim. Vocês mudou muito, só tá conhecendo. Então é isso que eu quero pra mim e pro meu programa. Só coisas boas, né? Eu quero ser aquela Valéria 100% sorridente. Bem por fora e bem por dentro. Acho que nós temos um pacto, nós três aqui com a doutora Tânia. A doutora vai dar conta? Com certeza. Fia, a doutora Tânia dominar a ossa, fia. Ela deu... Eu confio em vocês. Mas também, sabe uma coisa que eu queria em 2026, doutora? Eu não queria mais sentir esses efeitos da menopausa. Eu tô com 53, o ano que vem vou estar com 54. Mas que calor é esse que a gente sente? E não é de Rio Preto. Ele vem, você tá lá com frio, no meio da noite. O calor é insuportável. E os maridos não conseguem entender o calor, o mau humor, que oscila muito. Até quando vai esses sintomas, doutora? Até você começar a tratar. Bem simples. Porque pensa assim, por que está acontecendo isso? Porque o teu estrogênio está baixo e ele está precisando de ser olhado com carinho para saber se é falso estrogênio que está te dando isso ou se é a falta dele que está te dando isso. Meu Deus! Porque pode ser os dois. Você pode ter vários sintomas da menopausa, principalmente o calor é um dos primeiros sintomas, tá? Então a mudança de humor, outra coisa que acontece muito nessa fase, não sei se já aconteceu com você, é quando a gente esquece as coisas. Você vai no lugar... Eu muito com isso. Você vai no lugar e você pensa assim, nossa, o que eu vim fazer aqui? Aí você volta no primeiro lugar que você estava, lembrei, eu vou lá pegar uma caneta. Aí você vai, volta e pega a caneta. Outra hora você tá com óculos no rosto e você procura no Legos. Nossa. Aí você começa, onde será que eu pus o óculos? Onde será que eu fiz isso? E tava no seu rosto. E fora, tem hora que você põe uma chave, alguma coisa, num lugar nada a ver. E do nada você tá procurando desesperado onde você pôs a chave. Tava dentro do micro-ondas, dentro da geladeira, dentro do porta-mala do carro. Que não tem nada a ver com demência. Não, tem a ver com alteração de estrogênio. Da preguiça? A preguiça é da menopausa? A preguiça é de várias coisas. Mas uma das coisas que acontece, por conta do estrogênio, aí eu quero chamar a atenção de quem está assistindo, porque no passado, a terapia de reposição hormonal, ela tinha várias contradições, né? Tanto que antigamente tinha pessoas que falavam, não, eu não quero de jeito nenhum fazer a reposição, porque tem risco de câncer, né? Nossa, eu não posso fazer. Só que depois de muito tempo, batendo na ideia do que, quando foi feito esse estudo, né? E falado que não era legal, porque poderia dar câncer, esse ano caiu por terra essa informação. Que eles viram que a partir da menopausa, as mulheres têm muito mais chance de risco cardíaco e de risco de Alzheimer do que antes da menopausa. E se elas fizerem a reposição, tanto a parte do cérebro, da energia, da disposição, da melhora do peso, quanto também dessa parte de mobilidade, porque o estrogênio que rege o colágeno. Então, como você quer viver melhor, que é uma vontade que todos nós queremos e merecemos, como que você vai ter autonomia quando você estiver lá para os 80 anos, para você andar sozinha, né? E se você não tem nem memória e nem autonomia para andar sozinha. Olha que vida que não é muito agradável que a pessoa vai ter. E hoje eles viram que pessoas acima de 60 anos raramente não usam nenhuma medicação. Então o que a pessoa tem? Mais tempo de vida com menos qualidade de vida. Porque a partir dos 60, que é a hora que está mais na menopausa, a pessoa, ela não está fazendo uma reposição, é só meio ladeira abaixo.
Então, se ela não tem nenhuma contraindicação, especialmente esses calores que você está falando, eles só vão passar ou se você fizer uma terapia de reposição, ou se você esperar o tempo passar, porque aí vai ficar zerado o teu hormônio e vai parar de te avisar que você deveria fazer a reposição. Aí não tem maior um aviso, então. Você sente, Érica, esse calorzão, mau humor. Eu falei preguiça, mas na verdade não é preguiça, é um desânimo. Assim, eu não tô com vontade de fazer isso, nada a gente tem vontade de fazer. Sim. Você sente isso, não? Quais são os seus sintomas? É muito interessante porque nós cuidamos de mulheres, nós somos mulheres e às vezes nós não cuidamos de nós, mas cuidamos das outras mulheres, né? Quando nós estamos falando dessa nova mulher 50 a mais, que no caso dela ela é novinha, né? Eu também, sim, estamos juntas, amiga, 53 para 54. E eu sinto muito esse calorão e ao mesmo tempo a mulher mudou, né? Então hoje nós estamos mais ativas, trabalhamos mais, nós entregamos mais, nós nos cuidamos, entre aspas, melhor do que as nossas ancestrais, vamos dizer assim. Mas o que eu acabo sentindo que esse calor, eu falo, não, tá tudo bem, porque eu tô no meio de uma aula, tô no meio de uma palestra, eu acabei aprendendo a lidar com isso, mas eu vejo que não é bom, eu tô escondendo, na verdade, né, esses sintomas, porque se eu deixar os sintomas, eu não levanto muitas vezes da cama, porque eu percebo que bate uma depressão, uma bad, e aí eu comecei a perceber, olha, eu tô sentindo isso, mas se eu fizer isso, eu consigo levantar e consigo entrar no ritmo do dia. Aí eu chego no final do dia em casa e aí eu volto, né? Então eu percebo que eu acabo mascarando, mas é difícil, é muito complicado, porque não é só o calor, é o mal-estar. Já aconteceu, por exemplo, uma vez ministrando aula, eu quase desmaiei, né? Porque veio aquele fogacho, eu precisava ministrar o conteúdo, aí junta já o ambiente, aquela loucura toda. Então é algo que preciso olhar melhor. Eu vou deixar ela responder, a Dai, dar o depoimento dela, depois eu quero fazer uma pergunta picante pra vocês. Olha lá. Eu já sei, você sente, a menopausa sente esses calores? Eu sinto esses calorões. Mas sabe o que eu tô preocupada aqui, vocês falando das 50 a mais, vocês estão aí me zoando, né? Porque eu tenho 38, né? Mas, como a senhora já tem 36 anos de carreira, mudou demais. Porque quando eu tinha 15, 16 anos, a senhorinha de 40 anos era uma senhorinha. Hoje eu atendo mulheres, e aí eu atendo mulheres 50 a mais, 60 a mais, que elas são mulherão. E aí eu brinco assim, caramba, na minha vez de ser vovozinha, eu vou ter que ser um mulherão, eu vou ter que competir com essas mulheres que estão à frente do seu tempo, né? Teve uma mudança de mentalidade das mulheres, no geral, para isso? Sim, uma coisa que aconteceu... Um cuidado maior. Porque quando a gente olha esse lado que você falou, é muito visível isso. Muito! Mas uma das coisas que mais evolucionou foi realmente a terapia de reposição hormonal. E a pessoa ir numa academia, ela se cuidar, que são coisas que a gente merece e deve, tá? Então eu convido, a minha ideia para o ano que vem, eu desafio você que está assistindo aí, é você cuidar mais de você mesma e se olhar, e primeiro olhar para você e depois para as outras pessoas. Porque você é um diamante precioso que Deus colocou e é um ser único que merece se cuidar, dar atenção para os seus hormônios e para a tua individualidade. Uau. Então, cuide-se. Uau. Nós já estamos nos minutos finais, né? Tinha que ter mais cedo. Espera. Olha, daqui pergunta dela. Interação. Sabe, você perdeu a libido? Aquele... Olha, eu tô sozinha, né? Faz 2 anos e meio que eu tô separada.
enfim, e graças a Deus, aí aqui estamos entre adultas, isso vai para programa nacional, meu Deus. Mas vamos falar, mulheres, não é só cuidar do emocional. Hoje, através das terapias da constelação, eu cuido do emocional, ela cuida da beleza, você cuida da Marode. A doutora cuida da saúde, mas tem um mercado que respeito muito e eu agradeço a mudança de mentalidade desse mercado, que são dos, né, sex shop não diminuiu. Do sex shop. Você fala por quê? Não, agora eu vou falar, vocês vão, agora puxou, eu vou falar por quê. Olha, as mulheres, quando nós estamos falando não só da reposição hormonal e também estamos falando de viver mais tempo, nós mulheres, por muito tempo, nos víamos como descartáveis. Exatamente, o que significa isso na prática? Você é uma mulher de 50 anos, você é vovó para cuidar dos netos, para fazer tricô e fazer bolinho. Agora não, hoje as mulheres elas têm autonomia para conhecer o corpo, se apaixonar por si própria, né? Aprender sobre o corpo, né? Então, os 50 a mais, ela traz algo incrível, que é a maturidade de você já ter passado por uma vida, por experiências amorosas, profissionais, relacionais, e nem sempre você se valorizava. E a partir do momento que você tem esse momento de solitude, a libido hormonal, quando pensa pelo lado do hormônio, sim, diminuiu muito. Mas quando eu olho hoje para a Érica, que está na frente do espelho, eu me amo muito mais. Muito bom. Não, amiga. No meu caso, aumentou. Sônia! Eu vou ter que ir no teu consultório. Eu não sei se foi por causa da atividade física também, tudo. Da gente já tá com uma maturidade no casamento. Então, assim, super melhorou. Gente, que melhorou. Era só abaixou, você precisa ver isso aí, tá, amiga? Porque tá, na minha vontade tá zero. Então vamos mudar isso, tá? Aí, ó. Doutora, então, tem a clínica dela, tem tudo lá, né? Você vai lá, você tem teu protocolo personalizado, ela faz todos os exames que você precisa. Inclusive, dá pra gente saber através dos exames. Porque aqui eu tô vendo, Cláudio, vamos ver se a doutora Tânia vai achar a causa, né, doutora? Quer ser família, doutora? Será que não é o marido, não? Então, vai dar trabalho. Vamos resolver isso com ele. Não ser sobre o outro, sempre sobre nós, né? Vamos tratar de nós. Gente, foi um prazer, mas antes de encerrar, meu diretor, dá tempo de cada uma deixar uma mensagem? Vamos deixar uma mensagem, vamos começar pela Dai. Eu quero que você fale assim, rapidamente, teu desafio, tua história, né? Que você tá se superando, e deixa uma mensagem para incentivar as mulheres aí em 2026. Bem rapidinho. Vamos até mudar a posição aqui, meninas. Gente, que em 2026 você busque redes de apoio para te ajudar no objetivo. E eu sempre falo para as pessoas que o que a gente não consegue fazer, buscar quem tem excelência em fazer, né? E compaixão ao próximo. Eu acho que tá faltando muito um olhar compaixão com as pessoas, né? Então que nós tenhamos mais compaixão um com o outro em 2026. Dona Onça, que é referência aí nas mulheres da Zona Norte, incentivando cada uma a buscar aí seu lugar ao sol, empreender, né? Sim. Tem um Papo de Onça que vem com tudo em abril. Em abril nós vamos ter um evento maravilhoso, que é o nosso Papo de Onça Café. E também vamos falar que o peso, às vezes a pessoa fala assim, ai, eu tô gorda, paralisa. Não, né? Nada te paralisa. Não, eu sou imparável. Eu sou imparável. Érica é uma grande mentora de mulheres, aí palestrante, professora do Sebrae, tem o Instituto De Angeli. Olha, me diz um ano que não há uma crise. Desde que eu me conheço por gente, estamos passando por diferentes desafios. Eu acho que o que a Dai nos traz é muito importante. 2026 é um ano de construção de uma rede de apoio forte. Escolha de verdade as pessoas que vão estar ao seu lado, caminhando junto com você. O que você não souber, não se esconda, vá buscar ajuda.
temos especialistas, por vezes, ao nosso lado e nós não fazemos esse movimento. Então, se cerque de gente que vai te colocar em outro nível. Eu cuido da saúde emocional, a Dai da beleza, a doutora aqui da nossa saúde física, a Valéria, né, dessa rede de apoio. Então, é muito importante que em 2026 você não esteja só, mas seja sábia. Ande com quem vai te colocar em outro nível. Doutora, que em 2026 você aprenda o que é Shahá. Que isso, doutora? Tenha conhecimento a seu respeito, habilidade para pôr em prática o que é necessário, atitude para mudar o que você precisa, aliados para te levar na jornada que você confia e um ambiente que te faça ter tudo isso concretizado. Que lindo! Palmas para a doutora, Peito, que ela arrasou na mesa. Você sabe que a doutora falou de ambiente? E a minha mensagem para 2026, eu tava pensando aqui, qual que é a mensagem que eu ia deixar para 2026? A minha mensagem para você, para o ano de 2026, aproveitando o gancho da doutora Tânia, que falou sobre ambiente, né? Eu quero falar para você que às vezes o ambiente que você está é que não faz com que você prospere. Então, presta atenção nas suas amizades, presta atenção nas pessoas que estão ao seu lado, aquelas que torcem mesmo por vocês, ou aquela que dá aquele sorrisinho falso, aquela que te dá um chocolate de presente, né, Tânia? Que tá te dando um chocolate para te tirar do teu foco. Então, às vezes, você tá precisando mudar de ambiente. E uma coisa assim, primordial, primeiro de tudo, é Deus. Peça para Ele colocar as pessoas certas ao seu lado, abrir as portas, colocar pessoas que têm chave para abrir as portas para você. E muda o ambiente. Olha para você, olha para as pessoas que estão ao seu redor. Às vezes, a pessoa tóxica está até na sua família. Você não precisa brigar, você não precisa deixar de conviver. A Érica sempre fala honrar pai e mãe. Mas você pode viver de uma forma diferente, né, meninas? Sim. Então, às vezes, o ambiente que você tá é que não está te ajudando a prosperar e a crescer. Então, olhe para você e olhe para o seu ambiente ao seu redor. Porque um ambiente onde só tem bebida, o que eu vou fazer, doutora? Vai beber. Só vou beber. Um ambiente onde ninguém tem nada para acrescentar, eu vou ter alguma coisa para acrescentar na vida do outro. E eu, por muitas vezes, chorei por amizades que me excluíram. Amizades que me excluíram de uma vida. E eu não entendia. E eu chorava e falava assim, por que fulano fez isso comigo? Mas aí eu passei a entender depois que foi a mão de Deus que falou assim, não, ele vai agir assim com você, porque você não tem coragem de agir com ele. Então ele vai agir assim com você, eu tô movendo as coisas assim para te tirar desse lugar, porque esse lugar não é o lugar que eu quero para você. E foi exatamente isso. Depois que eu saí de certas rodas, depois que eu saí de certas amizades, foi que o meu programa cresceu, que entrou pessoas boas na minha vida, desde as minhas parcerias, todas as pessoas que daquele momento para frente passaram a trabalhar comigo, o Edmilson, o Marcelo, agora essa equipe que eu amo de paixão, que é o Jonas, que é o William, toda a QG, que faz o marketing. Foi aí que eu comecei a crescer. Foi aí que eu virei uma outra Valéria. Então eu tava chorando por uma amizade que, na verdade, ela não me acrescentava nada. Eu era amiga, mas as pessoas não eram meus amigos, né? Então presta atenção nisso aí. Às vezes você fica chorando aí, foi livramento, bobo, né? É isso aí. Então 2026 pra você, eu vou falar primeiro que a Virgínia, 2026 é nosso, né? E olha bem o ambiente que você está, que às vezes é ele que tá te impedindo de prosperar, ele que tá te impedindo da bênção chegar. Muito bem. Eu desejo tudo de melhor pra vocês. Amém. Encerrar o ano com pessoas que eu gosto, com pessoas que eu amo. Você aí de casa, que você tenha uma virada de ano espetacular. E 2026 nós estaremos com nossa
Programa de... Meu diretor tá aqui? Verão, né? Não vou aparecer de biquíni, não. Mas vai ser um programa mais legal que o outro. Até 2026. Um beijo, fica com Deus e a gente se vê logo, logo. Tchau, tchau.